Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu quero mostrar para vocês esse projetinho aqui. Sei que não dá para entender muita coisa ainda, mas vocês vão entender conforme eu for passando por ele um pouco melhor. Mas o que são os pontos que eu quero mostrar aqui para vocês desse projeto? Primeira coisa, alguém perguntou sobre como utilizar o Pathfinder para fazer, por exemplo, alguma coisa no espaço e tal. Da mesma maneira como você cria o Pathfinder normal, você pode simplesmente desabilitar e tudo vai funcionar como se fosse espaço. Então você pode utilizar o Pathfinding, o Navimesh, mesmo se você não quiser utilizar chão, se você estiver trabalhando com nave ou qualquer coisa do gênero, mas não tem problema quanto a isso. O que eu vou mostrar para vocês aqui, bom, são algumas coisas. Primeiro, eu vou mostrar um sisteminha bem modularzinho aqui para você construir um sistema de detecção que você pode utilizar para uma porrada de coisas. Vocês estão reparando aqui que toda vez que um personagem chega perto dessa bola, eu crio um line render que conecta nessa bola, pegando a cor desse objeto e passando até aqui, e essas cores vão se somando nesse objeto final aqui. No final, quando são muitas cores, ele sempre vai ficar muito claro, porque você tem muitas cores, mas vocês entenderam mais ou menos qual que é o propósito do que a gente está construindo aqui hoje. Bom, vamos lá então, vou começar um projetinho do zero. Bom, vamos lá então. Estou com meu projetinho do zero aqui criado. Vou criar um GameObject em branco chamado Environment. Dentro desse GameObject eu vou criar um cubo. Vou colocar aqui 50 por 50 para ele ser o nosso chão. Mover essa câmera um pouquinho para cima, fazer ela olhar um pouquinho para baixo aqui, só para ficar um pouquinho melhor da gente ver. E basicamente é isso. Vou chamar aqui de floor. Próximo passo, vou criar um novo GameObject aqui, chamado de GamePlayController. Dentro dele, efetivamente, a gente vai ter o nosso cubinho aqui, que vai ser o nosso personagem. Bom, algumas coisas. A gente vai usar o Navimesh, porque eu quero mostrar para vocês como você faz, por exemplo, ele ficar caminhando, igual a gente tinha no exemplo principal ali, que esses personagens eles ficam se locomovendo pelo cenário de forma randômica, evitando colisão entre eles, então eu quero mostrar isso para vocês. Vou chamar isso aqui de Unit. Primeira coisa, vou adicionar um Navimesh Agent nele, vou criar aqui a nossa pastinha padrão Prefabs, vou salvar ele lá dentro. Vou salvar essa cena numa pastinha Scenes, salvar aqui como main. Agora, como a gente já fez várias vezes, vou criar ele com Navigation Static para eu criar meu Navimesh. Vamos lá, vou dar um bake. Ficou azulzinho aqui, maravilha, exatamente o que a gente precisava. Na nossa unidade aqui, vocês vão ver que se eu der o play aqui agora, ela fica um pouquinho voando em relação ao Navimesh. Não sei se vocês conseguem reparar isso, mas ela não está exatamente encostada. Por quê? Ele tem essa propriedade aqui, ó, que é o offset da base. Mais ou menos 0.4, ele fica certinho. Então, vou só setar esse offset para 0.4. Alguns outros componentes que a gente já pode adicionar. A gente precisa que ele tenha um rigid body, colocar ele como kinematic. A gente precisa que ele tenha um box collider, na verdade ele até já tem aqui em cima, e o nosso Navimesh Agent está prontinho para a gente começar a utilizar. Vou aplicar isso aqui. Agora o que eu preciso? Por exemplo, se esse personagem vai estar andando pelo cenário por várias idas e voltas aqui, eu preciso saber quando ele efetivamente chegou num objeto para que ele possa escolher um novo ponto para ele andar. Então, ao invés de fazer isso direto na classe da minha unidade, eu vou fazer uma classe que vai ser um Navigation Controller, Navimesh Agent Controller, que vai fazer esse controle para sempre que eu quiser mandar ele para algum lugar e saber quando ele chegou lá, eu vou poder usar esse nosso componentezinho. Então vamos lá, vou criar uma pastinha chamada Scripts. Vou criar um novo script chamado Navimesh Agent Controller. Eu vou até colocar isso aqui dentro de uma pastinha chamada Unidades, Unit, que é para ficar um pouquinho mais organizado. Beleza, nosso objeto está aqui. Vou abrir ele aqui. Então, a gente vai precisar do Navimesh, então eu vou colocar aqui que ele requer um componente do tipo Navimesh Agent. Isso aqui vai garantir que eu nunca consiga adicionar esse script
sem ter efetivamente o meu NavMesh Agent. Isso aqui é importante somente para você ter um controle sadio do que você está fazendo. Então, eu tenho o costume de fazer isso, algumas pessoas não gostam muito porque criam uma série de referências que pode complicar no futuro, mas eu gosto muito de trabalhar assim, recomendo fazer assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar o nosso NavMesh, a nossa referência ao NavMesh Agent. Então, vamos lá, NavMesh Agent. E no nosso awake, vamos pegar o nosso componente. NavMesh Agent, get component, NavMesh Agent. Tá aqui. O que a gente precisa agora? A gente vai precisar de um método para que a gente possa setar a posição. Então vai ser um método público, porque isso aqui vai ser acessado fora daqui. Public void set destination. Vector 3 target destination. Agora aqui é uma coisa muito legal, cara. Sempre que você quer pegar uma posição baseada no NavMesh, você pode efetivamente somente setar como se fosse NavMesh Agent.setDestination. Você pode fazer isso, mas o problema é, algumas vezes você vai colocar um destino que é inválido para esse personagem. Então, certo, a primeira coisa é você testar isso no teu NavMesh para saber se esse ponto que você está tentando chegar existe. Então, como a gente faz isso? Primeiro a gente precisa criar uma referência do NavMesh Hit, porque é o que vai retornar do nosso teste. É como se você fizesse um raycast para o teu NavMesh. Então, NavMesh Hit. Depois a gente vai fazer assim, ó, NavMesh sample position. Baseado nesse nosso target destination, retirando o nosso hit. E a gente precisa pegar qual que é uma distância mínima desse ponto. Você pode colocar baseado no nosso personagem. Nosso personagem tem meia unidade de distância. Eu vou colocar aqui umas 2 unidades, está o suficiente. E por último, a área que ele anda. Então, vamos criar mais uma variávelzinha aqui, que é o nosso area mask. E isso aqui a gente vai pegar do nosso NavMesh Agent. Acho que vai ser mais fácil. NavMesh Agent.areaMask. Perfeito. E vamos passar isso aqui. Agora, para saber se esse foi um ponto válido, if NavMesh Agent.hit. Opa, NavMesh Hit. Ponto hit. Se ele for positivo, ele conseguiu achar um caminho até esse passo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para evitar muita indentação, se ele não achou esse caminho, simplesmente vai dar um return. Se ele achou, a gente vai colocar um NavMesh Agent, NavMesh Agent.setDestination, para o nosso NavMesh Hit.position. Agora, como que a gente vai fazer para checar se esse objeto chegou até o nosso destino? O que eu vou fazer? Eu vou iniciar um novo coroutine aqui, chamado checkDestination. E o que isso aqui vai fazer? Primeira coisa, você está aqui que quando a gente acabou de setar uma nova posição, eu vou criar uma variável chamada privatePool.reachDestination. E assim que eu setar, antes de eu setar a posição, eu vou colocá-la como falsa. Então, na nossa coroutine aqui, enquanto esse reachDestination for false, a gente vai continuar executando tudo que está aqui dentro. E a primeira coisa que a gente vai fazer é esperar um intervalo. Wait for seconds, 0.01, 0.1, yield return, opa, turn, é difícil, pessoal, desculpa, yield return new, wait for seconds. Tá difícil para mim digitar olhando para outro monitor. Tá. Agora aqui, algumas coisas que a gente vai ter que fazer. Primeiro, se o patch estiver pendente, ou seja, o NavMesh ele funciona por um queue de patch. Então, justamente por isso que ele é bem otimizado. Toda vez que você tenta ir até algum caminho, ele entra para uma queue que vai tentar executar tudo isso que está pedindo, para não ser tudo executado ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa, se o patch não está pendente, ou seja, a gente já tem um caminho para seguir. Outra coisa, if NavMesh Agent.remaining distance
menor do que o nosso stopping distance, porque o NavMeshAgent ele para quando ele está chegando perto do nosso objeto. Ou seja, se essa distância for menor do que o tanto que a gente precisa parar, ele ainda não chegou. E agora, if NavMeshAgent.hasPath, ou seja, se ele não tiver caminho, ou seja, ele não tem mais um caminho porque ele já chegou, e o nosso NavMeshAgent.velocity.raiz quadrada da magnitude quadrada for, deixa eu até fazer um ABS aqui, para ele arredondar, ABS for menor que o nosso float epsilon. Ele efetivamente chegou ao destino. Então, reach destination go true. Então, com isso aqui, você garante que quando ele chegar aqui, ele efetivamente chegou no nosso destino. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou criar um action para a gente poder ouvir. Então, vamos lá. Um public action on reach destination. E o que a gente vai fazer? Quando ele chegou aqui, if onReachDestination for diferente de nulo, a gente vai disparar esse nosso action aqui. Então, mais uma última coisa que eu faço, sempre que você startar essa coroutine, por questão de garantia, eu vou dar um stop nessa coroutine, obrigatoriamente, porque eu não quero que ele crie duas coroutines ao mesmo tempo. Então, eu estou obrigatoriamente fazendo ele parar essa coroutine. Esse nosso objeto está pronto. Vamos voltar para o Unity aqui, ver se está tudo certinho. E eu vou adicionar esse componente aqui. Certo? Agora eu vou criar o nosso Base Unit. Vou novamente adicionar esse componente aqui dentro. E agora nesse nosso Base Unit, o que a gente precisa? A gente precisa da nossa referência para o nosso NavMeshController, que a gente acabou de fazer. Então, private NavMeshController, Agent Controller. Podia até chamar de Agent, né? Acho que vai ficar melhor, mas tudo bem. NavMeshAgentController. No nosso Awake, vamos lá pegar essa referência. Awake. NavMeshAgentController. Como a gente está pedindo isso aqui no nosso Awake, eu vou colocar aqui em cima. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, quando ele, no start disso aqui, na verdade, antes disso, no private, no enable, eu vou ouvir aquele método que a gente criou. Então, NavMeshAgentController.onReachDestination, ele vai criar esse métodozinho aqui, onReachDestination. E no disable desse objeto, você vai deixar de ouvir esse listener aqui, essa action aqui. Então, beleza. onReachDestination, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um ponto randômico do cenário. Então, eu vou criar aqui, ó, vector 3, random position. Vou passar aqui um vector 3, new vector 3, random.range. Passando menos, o nosso cenário está 50 por 50, então vai ser menos 25 e 25, que isso aqui vai cobrir o nosso mapa inteiro para o X. O Y vai ser 0 e a mesma coisa para o nosso Z. Certo? Ele está reclamando aqui porque a gente tem um random do System, eu vou falar que eu quero usar o random do Unity. E pronto. Se vocês forem ver o que ele fez aqui em cima, ele só colocou que o random é igual a unit engine.random. Na verdade eu tenho o system aqui, mas eu nem preciso dele. Então se eu retirar isso aqui, ó, ele já nem vai mais reclamar disso aqui. Beleza. E o nosso NavMeshAgentController.setDestination para esse nosso random position. Certo? E aqui no nosso start eu vou usar o mesmo método por enquanto, só para a gente ver como isso vai funcionar. Então vamos lá, voltar para o Unity.
tem o nosso Base Unit aqui. Os dois agora, teoricamente, estão rodando. Exato, não tinha salvo ainda. Vocês vão ver que ele está indo até um caminho. Quando ele chega nesse caminho, ele para, rotaciona e vai para o próximo objeto. Deixa eu mudar a cor desse cara aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Criar uma nova pastinha, Material. Vou chamar ele aqui de Unity. Opa! É um material. Unity. Vou dar uma corzinha para ele aqui. Um azulzinho aqui. Algo aqui, assim, um roxinho, tá bom? Vou setar isso aqui só para a gente conseguir enxergar esse nosso personagem aqui. Mas se vocês forem reparar, ele está indo, quando ele chega no destino randômico que ele decidiu, ele para e vai para o próximo caminho. Vocês vão ver que se eu duplicar isso aqui agora infinitas vezes, isso aqui vai funcionar de uma maneira muito tranquila. Certo? Então, com isso, essa primeira parte acabou. Agora a gente vai começar a criar o nosso detector de trigger mesmo, para ver quando uma coisa chega perto da outra, que é o real propósito que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá.